primeiro passo para mudar a forma de produzir é mudar de atitude. Com apoio técnico e capacitação, produtores gaúchos estão aumentando a competitividade da ovinocultura. As fêmeas entram para a fase reprodutiva mais jovens, antecipando a produção dos cordeiros. Ajustes na alimentação preparam o rebanho, assegurando o sucesso da tecnologia. Visitamos uma propriedade da região central do Rio Grande do Sul para ver na prática os resultados da mudança. Na 41ª Expofeira Regional de São Cepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, encontramos uma amostra da produção agropecuária da região central do Rio Grande do Sul. A exposição, realizada pelo Sindicato Rural de São Cepé, contou com a participação de 130 expositores de máquinas agrícolas, implementos e animais, representando 23 municípios gaúchos. Os ovinos se destacam, tanto entre os pecuaristas que buscam informação e bons negócios, quanto entre os visitantes. A ovinocultura da região vem evoluindo nos últimos anos, alavancada por um novo movimento. Por meio do programa Juntos para Competir, os produtores se organizam em grupos para melhorar o desempenho da atividade. Juntos para Competir no sentido dos produtores, que são atendidos em grupos, dentro desse trabalho. Então, em cada município onde existe o projeto, são grupos de ovinocultores que estão sendo atendidos, que estão juntos, que juntos com certeza conseguem resultados melhores, principalmente relacionado à comercialização e à compra de insumos, e juntos, as instituições juntas para levar esse conhecimento para o produtor, onde a gente tem a Farsul, o Senar, o Sebrae e os parceiros locais, Sindicato Rural, Prefeitura, Emater, que sempre a gente atua junto para conseguir levar um resultado de maior profundidade para os produtores. Na região central do Rio Grande do Sul, o programa Juntos para Competir abrange 5 municípios no segmento da ovinocultura. O pecuarista Alexandre Scherer faz parte do grupo de São Cepé, formado por 25 produtores. A participação no programa trouxe um novo olhar para a propriedade da família. A atividade rural é encarada como um negócio e a fazenda é vista e gerenciada como uma empresa. Tinha outras atividades fora da propriedade rural. Com o passar do tempo, ela se tornou a principal atividade de renda da família. A maior área, com aproximadamente 400 hectares, é dedicada à criação de gado. Os ovinos ocupam 20 hectares na fazenda. O meu pai criava e os avós criavam era mais voltada para lã, no caso. E aí houve uma evolução para raças de corte. Por um bom tempo foi criada a raça Suffolk. E hoje nós estamos utilizando o cruzamento com o Ile-de-France. E a quantidade do rebanho também era um pouco maior, em torno de 100 a 120 animais que se tinha antes. Hoje nós estamos em torno de 50 a 70 animais, mas com a qualidade bem superior ao que se tinha antigamente. A rentabilidade hoje é a maior que a gente tinha antigamente com mais animais. Essa melhora no desempenho da atividade é fruto de mudanças de atitude e de manejos. Há 2 anos, Alexandre passou a receber acompanhamento técnico sem custos na propriedade e vem participando de capacitações em grupo. Na área técnica, os produtores participantes recebem um acompanhamento de agrônomos e veterinários que acompanham toda a parte de produção da ovinocultura em si, tanto a parte dos animais, a produção das forragens, da alimentação, todo o acompanhamento da parte da sanidade e reprodutiva do rebanho. Na área gerencial, o projeto oferece um acompanhamento para entender a ovinocultura como um negócio dentro da propriedade. Fazer levantamentos financeiros, estabelecer metas e indicadores que vão qualificar a gestão da propriedade. As capacitações preparam os produtores para melhorar a gestão financeira e as tecnologias empregadas no manejo dos animais. Desde manejo de ovinos, manejo reprodutivo de ovinos, manejo de pastagem de verão, manejo de pastagem de inverno, melhoramento de campo nativo também aqui na região, a parte de tosquia também, tudo aquilo que o Senar dispõe e o Sebrae dispõe, a gente oferece para o grupo.
Marlise é uma das consultoras que atendem os grupos de ovinocultores. A veterinária auxiliou a família de Alexandre a identificar os pontos fortes e o que precisava melhorar no manejo dos ovinos. A principal mudança foi intensificar a produção. Eu não posso mais trabalhar como antigamente, de encarneirar animais mais velhos, ficar categorias improdutivas dentro do rebanho. Eu tenho que intensificar. Quanto antes eu encarneirar as minhas borregas, mais rápido elas dão cria, menos tempo elas ficam sem produzir, sem gerar dinheiro, sem gerar receita dentro da propriedade. A propriedade já desenvolvia um bom manejo das pastagens, por isso os animais contavam com uma boa oferta de alimento o ano todo. Essa característica facilitou a implantação e o sucesso das mudanças. Eles tinham comida, tinham alimentação para esses animais, eles trabalham com raça de carne e eles tinham que tirar o máximo de proveito desses animais no espaço que eles têm, com a nutrição que eles têm, com a genética que eles têm. Então isso precisava ser melhorado para que realmente desse uma receita ainda maior dentro da propriedade. Para intensificar a produção, a principal estratégia foi antecipar o encarneiramento, ou seja, o acasalamento das ovelhas. As fêmeas passaram a entrar mais jovens para a reprodução. São encarneiradas com 6 meses de idade. Antes, o encarneiramento era feito a partir dos 12 meses. Um pouco era questão de cultural, que a gente já vem de família que sempre produziu ovelha e, no caso, que teria que ser encarneirada nessa idade. Até porque era uma ovinocultura mais tradicional, não tinha tanta intensificação de manejo de forrageiras ou de pastagens em si. A preparação das fêmeas e o planejamento alimentar do rebanho devem ser feitos com antecedência, para que a técnica apresente bons resultados. Esse é um planejamento que tem que começar antes do encarneiramento. O que é o encarneiramento? Antes de eu colocar o carneiro para que faça a cobertura das ovelhas. Então, o ideal é que eu já comece esse preparo, no mínimo 2 meses antes, ou cerca de 2 meses antes de largar o carneiro. Fazendo o quê? Fazendo o desmame dessas minhas ovelhas que vão entrar em cria. Por que isso? Porque normalmente a ovelha, no final da lactação, quando ela está já com o cordeiro grande, ela está com uma baixa condição corporal, ou seja, ela está magra. Eu começo com o desmame antes do encarneiramento. Dou chance durante uns 45, 60 dias para ela recuperar a condição corporal. Ela vai engordar essa minha ovelha. Na hora do encarneiramento, na hora que eu colocar o carneiro com ela, para ela ser coberta e emprenhar, ela vai estar com uma boa condição corporal. Ela vai passar o período de gestação, que são 5 meses, com uma condição corporal adequada, porque a gente tem que lembrar que a nossa região aqui no Rio Grande do Sul, o inverno, a pastagem, quando termina o outono, antes de chegar o inverno, ela piora de qualidade. E, ao mesmo tempo, essa minha ovelha ela não tem muito espaço na barriga para comer, porque o cordeiro está ocupando esse espaço. Então, eu tenho uma descompensação muito grande, que é o quê? O campo de pior qualidade, pouco espaço e um animal com alta exigência. Os ovinos são criados a pasto, com suplementação no coxo. O pastejo é feito de forma rotacionada, com horários controlados. A gente trabalha com pastagem de inverno, porque as ovelhas normalmente vão parir na época de ou final de outono ou final do inverno. E elas precisam de uma alimentação de melhor qualidade já desde o último mês de gestação. Por quê? Porque como ela tem um espaço pequeno dentro do rumen, porque o feto, o cordeiro está ocupando, ela precisa de uma alimentação assim, de melhor qualidade. É pouca, mas de alta qualidade. Então, a gente pode, nesse último mês, e a gente recomenda isso, utilizar pastagens de inverno para essa alimentação. Normalmente, o produtor ele faz a pastagem e utiliza com os animais durante o dia inteiro. Quais são os 2 problemas que a gente tem nesse sistema tradicional? Uma é que depois a ovelha é um ruminante, ela vai comer, encheu a barriga, ela vai só ficar caminhando, deitando para ruminar, então ela acaba estragando muito a pastagem. Então, quando a gente faz só pastoreio horário de 1, 2 horas por dia, a gente tem uma área menor com melhor aproveitamento da pastagem. Segundo, se eu deixar ela no último mês de gestação, o dia inteiro praticamente só comendo pastagem, que é uma alimentação de altíssima qualidade, o que vai acontecer? Eu vou ter um efeito contrário, o cordeiro vai nascer muito grande e aí começa a ter problemas de trancar na hora de parir.
Aí a ovelha não consegue parir, muitas vezes o produtor tem que ajudar no parto. Isso causa um estresse, muitas vezes acaba morrendo o cordeiro e a mãe, a ovelha. Então esse pastoreio horário é o quê? De manhã cedo eu vou largar esse meu lote na pastagem por 1, 2, 3 horas. E aí depois eu tiro elas da pastagem e deixo elas no campo. Então vai servir como uma suplementação suficiente para elas manter a condição corporal, para o cordeiro ficar num tamanho adequado e elas estarem fortes na hora de parir. A seguir, vamos ver quais os resultados da antecipação do encarneiramento nesta propriedade. Fêmeas bem alimentadas geraram cordeiros fortes e saudáveis. E mais, os segredos para produzir gêmeos. Vamos saber como é feita a seleção visando aos partos múltiplos.